Olá, eu sou o professor Rômulo Barudi, de Geografia, e a gente vai fazer aqui a nossa questão número 18, tá? Uma questão de Geografia Física, né? De Geologia, na verdade, e Geomorfologia. Ahn, é a desintegração, né, aqui no textinho, é a desintegração das rochas na crosta terrestre pela atuação de processos inteiramente mecânicos. Processos que podem envolver, por exemplo, o choque, tudo bem? Contato ou deslocamento. Então, peraí, foi. Deslocamento. Então, é o processo predominante em regiões áridas, regiões secas, de precipitação anual muito baixa. Acabamos de falar sobre isso, né? Cuidado com essa palavra árabe, a palavra árabe, palavras áridas, secas, tá? Em português, por favor. Precipitação anual muito baixa, tais como desertos e zonas glaciais. Dá uma olhada aqui. Falei em deserto, falei numa região que tem uma amplitude térmica anual alta, ou seja, a diferença entre maior e menor temperatura é muito grande todos os dias. Aí você, poxa, mas zonas glaciais também tem isso? Gelo não é água? É, gelo é água, só que em estado sólido, sob uma temperatura muito baixa. Tão baixa, mas tão baixa, que eu não tenho evaporação e, consequentemente, eu não tenho a formação de zonas de alta umidade relativa do ar. O ar é seco e o gelo que está ali ele é um gelo preservado. Alguns, inclusive, chamam, pelo menos espero que dure bastante tempo, isso de gelo eterno. Tudo bem? Lembrando que você pode encontrar, por exemplo, no topo de montanhas, ou, enfim, numa parte considerável delas. E, além disso, você considera o fato de que zonas glaciais e desertos também têm essa mesma característica de uma elevada amplitude térmica. Não se esqueçam. Isso quer dizer que sempre quando aquece muito, eu tenho uma rocha ou tenho qualquer tipo de elemento que dilata e quando eu tenho muito frio, rapidamente, eu tenho uma contração rápida. E isso quebra a rocha, tá? Então vamos lá. O dado que eu acabei de falar é o fato de que nós temos aqui uma elevada amplitude térmica. Isso quer dizer que eu vou ter uma diferença entre a T maior e a T menor. Lembrando que é isso que lá em física você aprende como delta T. E esse T é de temperatura, tá? Vou botar um TE aqui e o TEzinho aqui, tá? Nessas regiões de condições climáticas extremas, que eu acabei de mostrar, a desagregação das rochas é controlada pelas variações bruscas de temperatura, insolação, alívio da pressão, crescimento de cristais, congelamento, etc. Então, vamos só dar uma sacadinha nisso aqui. Sempre quando eu falo desses agentes de desagregação de rochas, vou até reescrever isso aqui. Eu posso estar falando de duas coisas. Na verdade, três. Começa pelo fato de que a desagregação de rochas corresponde aos agentes externos do relevo. E existem dois agentes externos do relevo. Um que a gente chama de erosão, que não é o foco da nossa aula de hoje, tudo bem? E o outro que é o fator chamado de intemperismo, que é o nosso foco. Justamente porque ele, para falar em erosão, ele teria que falar sobre um processo. E ele está falando sobre um ato natural. Um processo de desgaste, transporte e sedimentação. Mas aqui ele está falando sobre quebra, que é uma ação muito mais natural e, nesse caso, violenta também. Existem três tipos de intemperismo, basicamente. O físico, o químico e o biológico, que pode ser biofísico ou bioquímico. Lembrando que o intemperismo físico ele é provocado, por exemplo, pelo choque ou pelo calor. Lembrando que TE é temperatura. E, no caso químico, ele pode ser representado, por exemplo, pela umidade. Lá em química, quando você aprende química orgânica, você aprende que carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são elementos que fazem reações rápidas e orgânicas com rochas e solos, né? De origem metálica a metálica. Já aqui, no intemperismo físico, a relação é muito mais simples, envolve temperatura e choque. Foi? Então, a definição acima corresponde, lembrando que ele está falando de temperatura, logo de intemperismo físico, ao intemperismo químico. Não, não é. Muito comum na Amazônia? É, mas não é químico.
A laterização, processo químico típico, já era, ao intemperismo físico, cuja ação no Brasil é predominante no sertão, uma região seca ou árida. Até aí, por enquanto, a letra C. E ao intemperismo físico, beleza? Típico de ambientes como mares de morros, florestados. Não, são lugares úmidos, mares de morros. E aí a gente teria que falar de uma outra relação. Ao intemperismo químico, tá fora. Olha só que maneiro. Dica. Você está confiante, você já reparou que aqueles elementos batem com o que você estudou? O que que tu vai fazer? Risca o que não tem nada a ver, para você não criar dúvidas. Não crie dúvidas, tá bem? É isso, espero que tenha gostado. Até a próxima.